E aí, gente querida, tudo bem com vocês? Hoje, para a aula de hoje, eu resolvi fazer uma parte 2 do gráfico da função quadrática, porque a última aula eu fiquei assim, meio em dúvida se ficou bem explicado ou não. Então eu resolvi fazer uma parte 2 da função quadrática, mais alguns exemplos, para ficar isso bem definido. Eu falei para vocês que para montar um gráfico da função do segundo grau, você tem que descobrir duas coisas inicialmente. As raízes, então coloquei um desenho aqui, ó. Lógico, não é meu, eu peguei na internet esse desenho. Então você coloca as raízes e o vértice. Depois você escolhe, depois você verifica alguns outros pontos e calcula por simetria. O que é simetria? Na função quadrática, o eixo, esse eixo aqui, ó, onde está o vértice, é chamado de eixo de simetria. Ok? Eu vou pegar esse ponto aqui, ó, ponto pertencente à parábola. Vou pegar esse ponto aqui, ó. Vamos contar. Ele está 1, 2, 3, 4. Ele está 4 unidades de distância do eixo de simetria. Para o outro lado, no caso aqui para o lado esquerdo, se eu contar 1, 2, 3, 4, eu vou encontrar um ponto aqui. Eu vou encontrar um ponto aqui, ó, que combina. Deixa eu colocar um pouquinho maior assim. Isso. Esse ponto combina com aquele ali, ó. Exatamente, ele combina com aquele outro lá. Então, fazendo assim, ó, para você enxergar que esse ponto ele combina, ele é simétrico. Ele é simétrico com aquele lá. E aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3. E aqui você tem o menos 4. Ok? Nós temos aqui, ó, eu tenho esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui. Deixa eu fazer assim para visualmente ficar melhor. Deixa eu descer aqui, ó. Tá bem retinho, mas tá indo. Ok? Simetricamente, ó, ele tá 1, 2. E aqui, ó, 1, 2. Eu encontro esse outro ponto aqui, ó. Eu peguei esse aqui porque são mais fáceis para vocês enxergarem. Ele é simétrico àquele outro ponto lá, ó. Então, na função quadrática, e aqui, lógico que essa curva é feita em computador, na função quadrática, o gráfico ele é simétrico. Se você pegar exatamente aqui no eixo de simetria do vértice, o que é feito de um lado é feito do outro. Você tem outros pontos aqui, ó. Se você verificar bem bonitinho aqui, ó, o que passa aqui é o que passa aqui, ó. E ele é simétrico. Nesse caso aqui parou aqui no 5, mas ele continua. Alguns detalhes aqui, ó. A concavidade está voltada para baixo, quer dizer que o A é negativo, ok? Como o vértice está em cima do eixo de x, então quer dizer que não vai ter o C. Olha aí, desculpa, o C está aqui, ó. O C vai coincidir com o vértice, ok? Então vamos fazer alguns exercícios calculando primeiro as raízes. Então temos aqui as raízes. As raízes nada mais são do que os valores de x, que tornam o y igual a zero. Então você vai fazer assim, ó. 4x mais 3 igual a zero. Sempre calcular as raízes ou os zeros da função, você iguala a zero. Delta disso aqui vai ser menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes 3. Delta então vai ser 16 menos 12.
delta vai ser 4. X igual 4 mais ou menos 2 sobre 2. Primeiro valor do x é 3. Segundo valor do x é 1. Então, a primeira coisa, estão calculadas as raízes. Segunda coisa, vamos calcular o vértice. Então, são dois cálculos principais. Você pode fazer o gráfico da função quadrática através de uma tabela. Eu não gosto muito limitado, mas você pode fazer. Então, o vértice menos b, que é menos 4, divididos por 2. Como tem dois sinais negativos, vai ficar positivo. Então, x do vértice vale 2. Y do vértice, o y do vértice é menos delta. Delta nós já temos calculado, que é 4. Divididos por 4. Então, o y do vértice vai ser igual a menos 1. Isso quer dizer, então, que o vértice é 2 e menos 1. Se nós precisarmos de outros valores, a gente vai calcular por simetria. Agora vamos aqui no plano cartesiano que eu coloquei aqui ao lado, colocar as raízes primeiro. Então temos aqui as raízes 1 e 3. Então aqui, ó, 1, faz um pontinho assim para destacar, e 3. E o vértice. Eu falei ontem, eu digo na última aula, para vocês que ele fica bem no meio das raízes. Ó, o meio das raízes aqui é 2. 2 e menos 1. Então o vértice está aqui, ó. Aqui está o vértice. Outra coisa que eu havia comentado, só que na última aula não ficou muito legal. Ó, o 3 aqui, ó, que é o termo sozinho, é onde toca o eixo de y. Então, como ali é 3, ele vai passar por aqui, ó. Ela vai passar por aqui, ó. Eu vou colocar aqui o eixo de simetria. Só para você enxergar algumas coisinhas. Ou uma pelo menos. Aqui tem o eixo de simetria. Eu tenho esse ponto aqui, ó, desse lado de cá. Eu preciso ter o mesmo ponto do lado de lá. Como que eu acho esse ponto? Esse ponto é achado por simetria. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Ele está a 1, 2. Ele está a 2 espaços de distância do eixo de simetria. Então, 1, 2. O outro ponto vai estar aqui, ó. Ele precisa... Deixa eu voltar à cor anterior. Ele precisa estar aqui, ó. Este ponto aqui e este ponto aqui, eles são simétricos. Vou fazer o tracejado aqui só para ficar mais identificado. Esse plano cartesiano que já tem os números. Então, aqui. Agora vamos desenhar o gráfico. Vamos ver se hoje fica mais fácil desenhar o gráfico. Sempre passa um pouco aqui, ó. Sempre passa um pouco para você não achar que o negócio vai ficar... Vai até ali apenas. Ok. Temos isso daqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui só para você analisar. Vou usar aqui o programinha. Eu tenho ali x ao quadrado menos 4x mais 3 e o gráfico daqui, ó. Ok?
Então o gráfico está aqui, ele tinha que ficar dessa forma aqui, o gráfico, algumas coisas que a gente tem aqui. Ó, passou no 3, aqui é 1, aqui é 3, 2 e menos 1, então visivelmente pode fazer ali. Ó, o 3 aqui, o eixo de simetria está aqui, ó, e aqui, ó, você tem então aquilo que eu desenhei lá, ok? Ele fica desta forma, então, o gráfico da função que nós acabamos de fazer. Vamos ao próximo exemplo. Ele pede mais coisas. No exemplo da última aula, eu pedi e não fiz. Vou tentar não esquecer aqui. O que ele quer saber aqui? Ele quer as raízes, o vértice, o domínio, a imagem e o esboço do gráfico. Ó, cuida aqui, ó, tá vendo? O x ao quadrado é negativo. Isso quer dizer que a concavidade vai ser voltada para baixo. Eu vou ter que ter um espaço aqui diferente, porque eu preciso calcular bastante coisa. Então vamos fazer aqui bem no cantinho. Então a letra A, as raízes. Menos x ao quadrado, mais 6x mais 5, aí você iguala a 0. Ok? Delta disso aqui vai ser 6 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1, que o A é negativo, vezes 5. Delta disso aqui vai ser... que o 5, C também é negativo, vezes menos 5. O A é negativo e o C é negativo. Delta então vai ser 36. 3 negativos fica menos 20. Delta fica 30. Não, que 30. Fica 16. Por falta de espaço, eu vou fazer o outro lado aqui assim. Ó. X igual menos 6 mais ou menos 2, que 2. Mais ou menos 4 sobre 2. Menos 2, porque o A é negativo. Primeiro valor de x, menos 4 com mais 6 dá menos 2, por menos 2 dá 1. Então a primeira raiz é 1. Segundo valor de x, menos 4 com menos 6. Menos 4 com menos 6 dá menos 10, por menos 2 dá 5. Então são as duas raízes que nós temos aqui. Letra B, o vértice. Então x do vértice menos b, que é 6, divididos por menos 2. Então o x do vértice vai ser 3. O y do vértice vai ser... O y do vértice vai ser menos 16, que é o delta, que nós já temos calculado, divididos por menos 4, e isso vai ser 4. Então o vértice vai ser 3 e 4. Letra C. Eu só vou fazer a primeira parte da letra C. Ele quer o domínio da função. Lembra que nós estudamos sobre o domínio? Domínio são os valores de x com os quais você pode calcular y. Eu falei para vocês que você tem duas restrições. Quando tem x dentro da raiz e quando tem x no denominador da fração. Aqui não tem nem x dentro da raiz e nem x no denominador da fração. Então não tem restrição nenhuma. Então o domínio isso aqui é R. A imagem eu vou fazer daqui a pouquinho. Ok? Vamos fazer o gráfico. Colocar as raízes primeiro. 1 e 5. 1, aqui ó. 1 e 5. O vértice vai ficar aqui no meio. Ó o vértice aqui, 3 e 4. 3 e 4.
O vértice está aqui, ó. Ok? O vértice está aqui, ó. Então aqui eu tenho meu eixo de simetria. Ele vai tocar aqui, ó. O gráfico vai tocar aqui, porque é o C. Deixa eu colocar em vermelho o eixo de simetria aqui para você enxergar o que eu vou fazer. Se você precisar, você pode fazer esse risco aqui no seu gráfico. Ó, esse menos 5 está a 3. Isso quer dizer que 1, 2, 3. Deu na tampa aqui, viu? Então, o meu gráfico vai passar. Ele vai passar aqui, ó. Ele tem que passar aqui, ó. Quero ver eu riscar isso aqui. Ok? Agora vamos fazer isso daqui, ó. Tem que passar aqui com cavidade para baixo porque o A é negativo. Aqui passou. Agora vamos ver ali. Ele tem que passar aqui. Ele tem que descer mais um pouco. Ufa, vai ficar assim mesmo. Agora eu preciso da imagem. Imagem são os valores de y. Olha aqui, ó. Olha aqui no gráfico para você enxergar. Y não tem nada aqui para cima, ó. Não tem gráfico para cima, então não tem valor de y. Só tem daqui para baixo. E o y do vértice é que define a imagem. Então só tem valores daqui para baixo. Então o que você vai fazer para definir a imagem? Y pertence aos reais. Então, imagens sempre são os valores de y. Tal que y tem que ser menor ou igual que... Qual que é o y do vértice? 4. Só existem valores menores do que 4. Não maiores. X qualquer um. Ok? Menos 6 mais... Vamos usar aqui... Vamos usar isso aqui. Então, menos x ao quadrado. Menos x ao quadrado mais 6 menos x ao quadrado mais 6 vezes x menos 5. Ok? Vamos ver o que vai acontecer. Isso. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Não, foi para lá. Vamos para cá. Aqui. Assim. Não, eu quero... Ó, não cabe tudo aqui, mas dá pra gente verificar bastante coisas. Ó o vértice aqui, ó. Vértice no 4 e 3. Ok? Colocando aqui... Colocando esse negócio mais para baixo. Não é para fazer isso. Colocando esse negócio mais para baixo, você vai ver que vai passar ali no 5. Deixa eu diminuir então para caber. Diminuir um pouquinho mais, cabe. Não, eu quero que vá para cima agora. Agora mais para cá do que para lá. Ufa! Não. Agora consegui! Viva! Viva para mim! Então, ó, 1 e 5
São as raízes. Aqui você tem o vértice. 5 aqui. O outro está ali. Então você tem isso daqui como sendo o gráfico daquela função. De repente você pode até achar na internet um plotador de gráfico. Chama-se plotar o gráfico. Ok? Vamos ao próximo. De novo aqui eu tenho uma concavidade para baixo. Ele pede só para esboçar o gráfico. Não pediu o domínio e nem a... Geralmente o domínio aqui sempre vai ser R. Então, as raízes. Vamos calcular as raízes. Menos x ao quadrado mais x mais 2 igual a 0. Delta disso aqui vai ser 1 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes 2. Delta vai ser 1 mais 8. Delta vai ser 9. X igual 1 menos 1 mais 1 menos 3 sobre menos 2. Não esqueça que x é negativo. Que A é negativo. Menos 1 com mais 3 dá 2. Dividido por menos 2 fica menos 1. Então x vale menos 1. Menos 1 com menos 3 dá menos 4. Dividido por menos 2 dá 2. O vértice. Nós vamos ter x do vértice menos 1 sobre menos 2. Isso quer dizer que o x do vértice vai ser 1 meio. Y do vértice vai ser menos delta, menos 9 sobre menos 4. Isso quer dizer que o y do vértice vai ser 9 sobre 4. E o que nós temos então para o vértice? 1 meio, vírgula, 9 sobre 4. Ok? E a gente já pode fazer o gráfico e descobrir outras coisas por simetria. Vamos colocar as raízes primeiro. Menos 1, então está aqui, ó. Menos 1 e 2. Aqui. As raízes. O vértice. O vértice não ficaram valores inteiros. 1 sobre 2 é meio. E o meio está aqui, ó, bem aqui. Ó. Aqui você tem 1 sobre 2. Veja a simetria aqui. Ó. Meio 1, tem 1,5 para cá. Meio 1, 1,5 para lá. Pega o 9 sobre 4 e transforma isso para decimal. 9 divididos por 4. Quantas vezes? 2 vezes sobra 1, vírgula, 0. 2 vezes dá 8, sobram 2. Então, 2,25. O que são 2,25? 0,25 é metade da metade. Então, aqui, ó. Aqui você tem 2,5. Aqui você tem 2,5. E aqui um pouquinho mais para baixo. E aqui você tem 9 sobre 4. Ou 2,25. Então está bem aqui, ó. Aqui está o vértice, ó. Eita. Ficou pior porque não deu, né? Vai ficar assim mesmo. Ok? E passa no 2. Ó, vai passar aqui, ó. Ele vai passar aqui, ó. Isso quer dizer que vai passar aqui, ó.
Então tem algo assim, ó. Tem algo assim, ó. Passa um pouquinho. Não. Esse meu... Aqui. Não ficou exatamente como eu queria, mas já dá. Vamos plotar isso aqui. Menos x quadrado mais x mais 2. Então aqui vai ficar menos x ao quadrado mais x mais 2. Ó, exatamente aqui, lógico, isso aqui fica mais fácil, né? Isso aqui fica muito mais fácil para a gente fazer. Então nós temos algumas medidas. O vértice está aqui em cima. As raízes menos 1 e 2 estão aqui. O eixo de simetria. E aí você tem o gráfico. O quarto exercício e último, ontem não ficou muito, na última aula, não, na verdade, não ficou muito legal. Eu fiz por um caminho. Esse aqui eu vou fazer por um outro caminho, mas só que você depende de uma fórmula. Ontem eu fiz pelo vértice. Eu não sei quanto que vale o vértice. Eu não tenho as informações do vértice. Então, quando você precisar calcular ou determinar ignora isso aqui. Determine a função esboçada no gráfico abaixo. Se você precisar determinar a função, você vai usar essa fórmula aqui, ó. A vezes x menos x1 vezes x menos x2, onde x1 e x2 são as raízes. Ó, aqui você tem uma raiz, vamos dizer que seja x1, tanto faz, tá? E aqui você tem a outra raiz, vamos dizer que seja x2. As raízes são as raízes onde toca o eixo de x. Então, qualquer uma é qualquer uma. Ok? Agora você vai substituir aqui, ó. Tá vendo que aqui tem um menos? E aqui tem um menos? Então vai ficar mais. Aqui tem um menos, aqui tem mais, vai ficar menos. Então vai ficar assim, ó, y ou f de x, tanto faz, a vezes x mais 4 vezes x menos 2. Multiplica, y vai ser a vezes, na verdade aqui você vai fazer distributiva, não, vai fazer distributiva aqui, ó, esse com esse com aquele, esses dois e esses dois. Então y vai ser a vezes x ao quadrado menos 2x mais 4x menos 8. Só junta os termos semelhantes e você vai ter a vezes x ao quadrado mais 2x menos 8. Eu preciso achar o valor de a. A é um número qualquer. A concavidade está voltada para baixo. Então, esse número tem que ser negativo. Outra coisa. Está vendo que eu tenho um número aqui, ó? Eu tenho um número aqui, ó. Esse ponto aqui é 0 para o x e 8 para y, porque ele está em cima do eixo de y. Então, x é 0, y é 8. Eu vou substituir. No lugar do x eu coloco 8. Errei. No lugar do y eu coloco 8. E no lugar do x eu coloco 0. Eu podia ter uma outra informação dessa parábola. Eu colocaria essas informações.
Por exemplo, se eu tivesse uma outra informação, por exemplo, 2 e 1, então eu iria colocar 2 e 1 naquilo ali. Então, deixa eu colocar aqui uma coisa. Isso aqui é x, isso aqui é y, e nós vamos substituir aqui, ó, aqueles dois valores que nós temos lá. Então vai ficar assim, ó, 8 igual a vezes 0 ao quadrado mais 2 vezes 0 menos 8. 0 ao quadrado elimina, 2 vezes 0 elimina. Então eu tenho 8a, ou menos 8a, igual a 8. Passo o menos para lá, fica menos 1. Faço o menos 8 para lá e fica menos 1. O que eu falei para vocês? A precisava ser negativo. Obrigatoriamente você precisava achar A negativo. Com isso, nós temos isso daqui, ó. Onde é que eu vou colocar isso aqui? Porque faltou espaço. Eu vou colocar aqui, ó. Então tem assim, y igual a menos 1 vezes x ao quadrado mais 2x menos 8. Multiplica por menos 1, então eu vou ter menos x ao quadrado menos 2x mais 8. Essa é a função que gerou aquele gráfico ali em cima. Então é um segundo caminho que você tem para fazer isso daqui. Ok? Não esqueça de fazer os exercícios que serão propostos e fazer os exercícios que você ainda não fez sobre gráfico. Nossa última aula de gráfico, possivelmente. Espero que você tenha entendido melhor agora. Ok? Um abraço, um beijo e até a nossa próxima aula. Tchauzinho.